Uma vez os discípulos do Senhor Jesus estavam num barco e esse barco estava no mar de Tiberíades e lá estava tendo uma grande tempestade. Tanto que o vento era tão forte que quase ia derrubando o barco, né? E eles com medo daquela tempestade, também porque estava escuro. E aí o Senhor Jesus aparece andando sobre as águas. Havia 12 homens dentro daquele barco. Um deles disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir contigo. E aí Jesus falou: vem. Esse homem era Pedro. Pedro começou a andar sobre o mar. E aí, meus irmãos, num certo momento ele sentiu medo e acabou afundando, porque ele começou a reparar o vento e as ondas. E aí ele sentiu medo. Mas, observem bem, havia 12 homens dentro daquele barco. Se hoje você visse alguém contando um testemunho na igreja que andou sobre as águas, esse homem seria Pedro. Os outros 11 contariam apenas que viram um homem andando sobre as águas. E o que eu quero te dizer com isso é a seguinte coisa: que você deve parar de contar testemunhos de outras pessoas e começar a viver as suas próprias experiências com Deus. Porque quando você tem experiências com Deus, você vai contar de você. Você vai falar: eu passei isso com Jesus, eu vivi isso com Deus, eu tive essa experiência com Deus. Apenas um poderia contar que andou sobre as águas, e os 11 naquele episódio contariam só que viram alguém andando sobre as águas. Então comece a viver você as suas experiências com Deus, e você vai ver quão grande será o poder de Deus na sua vida. É claro que em alguns momentos você vai sentir medo. Alguns momentos você vai observar o vento, você vai olhar para a força da onda, mas prossiga, porque ainda que você afunde como Pedro afundou, Jesus estava ali do lado para socorrer. Jesus estendeu a mão e tirou ele de lá do mar. E os dois voltaram andando sobre o mar para dentro do barco. Então passe você mesmo a ter as suas experiências com Deus. Comece a ter intimidade, comece a orar, e aí você vai ver que Deus vai se manifestar na sua vida de maneiras sobrenaturais, em nome de Jesus.